Pessoal, tranquilos aí, firmes e fortes, um bom dia, boa tarde, boa noite, começando nossa primeira aula aí de matemática para a FCC. Então, pessoal, nós temos aí o curso de matemática para a FCC, que eu vou apresentar para vocês agora, e você pode ser aluno também do curso completo para a FCC, que é a união da isolada de matemática e da isolada de raciocínio lógico. Então, aí você que está na isolada de matemática é o nosso projeto 99. É um projeto aí desenvolvido pelo Sejus com no mínimo 12 aulas por R$ 99, tá certo? Então, o que nós temos de novidade nesse projeto 99 dessa isolada de matemática? Primeira coisa, é a maior isolada que eu já gravei de matemática para a FCC. Por quê? Hoje, tribunais, TRT, sempre cai matemática, cai lógica e os alunos reclamam. Então, você que está no curso completo, por exemplo, você vai estudar com 25 aulas. Poxa, mas são muitas aulas. Pessoal, porque eu quero que vocês fechem a prova. Eu sei que muitos gostam de estudar quando sai edital, faz aquele curso intensivo de 7, 8, 9 aulas e seja o que Deus quiser. Mas esse curso tem o objetivo de realizar uma preparação firme, uma preparação maciça para a prova. Então, selecionei aí os conteúdos abordados, tá certo? Nas bancas, ou nos concursos da FCC, nas bancas não, banca só FCC. Então, a maioria das questões, 99% das questões são FCC. Eu posso trazer uma questãozinha ou outra especial de uma outra banca que tem o mesmo perfil da FCC. Mas a minha ideia é que a maioria das questões sejam FCC, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho só do conteúdo, joga na telinha aí, rapidinho. Então, tá aí a nossa aula 1, que é a de hoje, conjuntos numéricos. Na próxima aula eu continuo falando de conjuntos numéricos. Vamos falar na aula 3 de MMC e MDC, assuntos importantes. Na aula 4, fração. Aula 5 também continua um pouco de fração. Aí vou falar de razão e proporção, que é assunto importante. Aula 6, proporção e divisão proporcional. Esse link 5 e 6 sempre cai uma questão. E esse link de fração também vira e mexe, nós temos uma questãozinha na prova. Então temos que ficar atentos aí. Aula 7, regra de 3. Aula 8, porcentagem. Aula 9, porcentagem também. 2 aulas, um assunto muito cobrado. Coloquei juros simples e juros compostos. Alguns TRTs, por exemplo, que está se preparando para TRT, ele não coloca esses assuntos, outros ele coloca. Então, temos que ficar atentos aí. Como objetivo é fazer um curso geral, tá aí a aula 10 e 11 para fechar o conteúdo. E além disso, nós teremos 2 aulinhas, tá certo? De um e-book de questões FCC. São 50 questões que eu vou preparar para vocês e vou comentar. Então, além da parte teórica, das questões, da situação de assuntos, separação dos assuntos, você vai ter essas aulas aí de questões. Por quê? Vem comigo. Qual é o objetivo aqui? Esse é o melhor curso do mundo. Por que o melhor curso do mundo? Porque é um curso que não tem edital. Então, nós não estamos preparando para um TRT, ou para um concurso do metrô, ou para um concurso do Banco do Brasil da FCC. Não. Estamos preparando para a banca FCC. Então, o melhor curso do mundo por isso. Porque você não está naquela situação, ai meu Deus, 59, ai senhor, 58, ai meu Deus, 57 dias, ai meu Deus, amanhã a prova. Não. Então, você vai ter aula teórica, resolução de exercícios em todas as aulas e depois 50 questões numa salada mista. Porque a grande dificuldade do aluno depois é quando faz aquela mistura. O aluno sempre reclama, pô Bruno, quando vai assunto por assunto, beleza. Mas quando mistura tudo numa prova só, então essas 2 aulas finais para a gente fazer essa salada mista. Para você ter uma noção, por que eu vou aplicar ali uma porcentagem? Por que aquela questão ali, número 3, foi de MMC? Por que a questão 12 foi de MDC? Então essas 2 aulas fortalecem essa parte separada que nós estudamos. Porque nós temos 2 partes. Primeiro é ter um conhecimento de cada tema e depois ter um conhecimento fixo do tema. Porque fez a salada mista, você sabe reconhecer, não, essa situação, problema é o MMC, beleza? Então queria dizer a vocês que é um prazer estar com vocês aí. Você que está no nosso vídeo demonstrativo de Sejus. Espero contar com você como aluno. Contem comigo aí na sua preparação, tá certo? E teremos outras disciplinas também nesse mega projeto 99, também aqui no curso Sejus TV, tá certo? Então, vamos lá, firmes e fortes. Então, pessoal, antes de tudo, eu queria falar com vocês, vem comigo. Você que está aí em casa, está assistindo nossa aula,
de número 1, tem 2 aulinhas bônus que eu coloquei para vocês. E essas 2 aulinhas bônus são revisão de ginásio. Então eu gostaria de pedir a vocês que assistam essas aulas de revisão de ginásio. Por quê? São aulas de cálculos, para dar uma base no cálculo. Então você que tem dificuldade de cálculo, que não lembra, é natural, se formou em direito, ou se formou em outra coisa, já tem um bom tempo que não trabalha com matemática, eu preparei, são 2 aulas bônus. Então, na verdade, a nossa aula de matemática, nossa isolada de matemática, ela tem 15 aulas. 13 aulas normais do curso e mais 2 bônus de treinamento de questões, tá certo? Treinamento de cálculo, na verdade, que aí vai ser a base para você desenvolver os cálculos nas questões, ok? Então, vamos falar um pouquinho de conjuntos numéricos? Joga na telinha aí. Então, pessoal, quando você fala em conjuntos numéricos, o primeiro conjunto que nós temos é o conjunto dos números naturais. Conjunto muito importante. Naturais. É o nosso N. Beleza? Então, o conjunto dos números naturais é o nosso N. Aí acontece o seguinte, o N, você tem o 0, 1, 2, 3, o 4 e assim vai. Então o N é o 0, 1, 2, o 3, o 4 e assim vai. Aí você tem o N asterisco, que significa dizer que não pode utilizar o 0. Então 1, 2, 3 e assim vai. Então o N, 0, 1, 2, 3, 4, o N asterisco, 1, 2, 3 e assim vai. Quando você olha isso no edital, e geralmente ele não coloca números naturais, ele começa dos inteiros, não tem problema, porque todo número natural ele é um número inteiro. E você olha e diz assim, isso daqui, Bruno, eu sei. Eu não vou perder tempo na prova estudando isso, me perdoe. Eu não vou perder tempo estudando o que é um número natural, mas é que você tem que ter um cuidado. Joga na tela. A preocupação com o número natural não é só ter um conhecimento do conjunto natural, é a aplicabilidade do conjunto. Então ele pode cobrar de você qualquer situação envolvendo uma contagem. Então situações que ele pode trabalhar, por ser um número natural, de 1 a 400, quantas vezes aparece o algarismo 3? É uma possibilidade. Fulano começou a enumerar as páginas de um livro, gastou 225 algarismos. Quantas páginas tem esse livro? É uma situação que ele pode utilizar. Então você tem um leque de possibilidades muito grande. Você tem um leque de situações enorme aí que você pode utilizar. Beleza? Tranquilos? Então situações como essa você tem que ficar atento na história. Então a gente vai trabalhar depois em questões e tudo mais. Então joga na telinha aí. Feito isso, pessoal, nós temos também o outro conjunto, é um conjunto importante, que é o conjunto dos números inteiros. Que é o nosso conjunto representado pela letra Z. Então, os números inteiros são os números naturais, assumindo valores positivos e negativos. Então, o conjunto de números inteiros são os números naturais, assumindo valores positivos e negativos. Agora, quando você coloca o asterisco, sem o 0. Menos 1, 2, e assim vai. Então, por isso que todo número natural ele é um número inteiro, né? São os números naturais com valores positivos e negativos. Aí começamos com o subconjunto de Z. Então, o Z asterisco, que vocês estão vendo aí, que é a não utilização do 0. Aí nós temos
o Z+, que é o Z+, é o 0, 1, 2 e 3, e assim vai. Então o Z+, 0, 1, 2 e 3. Você tem o Z-, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Aí nós temos o Z asterisco mais, que é o 0, 1, 2 e 3, assim vai. Os 3 pontinhos reticências, né? Vai ao infinito. O Z asterisco menos. Opa. Menos 3, menos 2, menos 1. Então, tá aí a nossa representação dos conjuntos dos números inteiros e os seus subconjuntos. Detalhezinho só importante, que você tem que ficar atento, é nessa representação dos subconjuntos, numa possível, que eu acho difícil, mas temos que ficar atentos, numa possível questão teórica. Tá certo? Uma possível questão teórica. Então, cuidado. Esse conjunto de cá, tá aqui a setinha, ele é o Z+. Ele não é chamado de positivo. Z+, não representa os positivos porque o zero é neutro. Então esse Z+, nós chamamos de não negativo. O Z-, quem é o Z-? Isso, é os não positivos porque o zero é neutro, beleza. Beleza? Z asterisco mais 0, 1, 2 e 3. Opa, aqui eu botei o 0, perdoe aqui, é para tirar o 0. Não tem o 0. Z asterisco. 1, 2 e 3, agora aqui nós temos o positivo. E Z asterisco menos, o asterisco sem o 0, os negativos. Então, ele pode brincar um pouquinho se ele tiver lógica e matemática, colocar afirmações que você vai julgar em verdadeiras ou falsas. É uma situação que ele pode cobrar de vocês. Então tá aí o nosso segundo conjunto, o conjunto dos números inteiros. Eu até brinco sempre, quando eu falo disso, que o homem ele era feliz e não sabia. Porque ele contava, ele trabalhava contagem, e aí começou a observar que tinha algumas situações que tinha que representar a perda. Como é que ele vai representar a perda? Foi aí que surgiu o menos, né? Por isso surgiu os números negativos, para representar essa perda, ok? Joga na tela. Eu vou falar só um pouquinho das operações, vou só relembrar, a gente vai dar prosseguimento à parte de cálculos, mas tem também as operações de números decimais e outros números na nossa aulinha bônus lá, nas 2 aulinhas bônus, tá certo? Então não esqueçam de assistir essas aulinhas bônus aí, ok? E uma coisa importante, eu sei que depende do período, mas tente não assistir todas as aulas, 3, 4 aulas no dia. Tente assistir uma aula, se possível, refazer os exercícios e assistir outra aula. De preferência, eu aconselho uma aula por dia. Assim, depois que, claro, que as aulas estejam gravadas, eu gravo em média 2 ou 3 aulas por semana, porque eu aconselho sempre a você assistir 2 aulas, 2 ou 3. No nosso caso aí do curso de 12 aulas. Mas se você que está nessa correria, tudo bem, mas sempre assista a aula, depois refaça exercícios para verificar realmente como é que você está. Poxa, eu só acertei, se eu errei por quê? Aí volta, observa a anotação, tá certo? Então joga na telinha aí. Esses são os números inteiros. Vamos falar um pouquinho das operações deles. Então, operações. Aí acontece o seguinte, ó. Primeira situação é a adição ou soma. A.1.
sinais iguais. Sinais iguais. Qual é a dica dos sinais iguais? A dica é o seguinte: conserva o sinal. Bota assim mesmo sinal. Então, você tem uma situação: 4 mais 3 é igual a 7. Só que nós aprendemos assim: você tem 4 balinhas, ganha 3, então ficamos com 7 balinhas. Então, na nossa mente, nós realizamos 4 mais 3, 7. Mas o que nós fizemos inconscientemente? Fizemos, mas não percebemos. O 4 é positivo, o 3 também. Então, o 4 mais 3 é igual a 7, e aí você encontrou o valor. Então, quando você tem menos 3 com menos 5, nós temos dificuldade em aceitar esse menos 8. E por que eu tenho dificuldade em aceitar esse menos 8? Pela seguinte situação: menos com menos não dá mais, Bruno? Não, nesse caso. Nesse caso, pessoal, nós temos uma soma de elementos com o mesmo sinal. Então você vai conservar o sinal, você vai manter o sinal. Por isso eu coloquei assim, dica, mesmo sinal. Você vai manter esse sinal. Então você perdeu R$3 e agora você perdeu 5, então isso nós perdemos R$8. Então essa é a ideia que nós temos aí na situação. Beleza? Então lembre-se aí, se você não está somando, se você não está multiplicando ou dividindo, você está somando. E aí você conserva o sinal e soma. Mantém um sinal, tá certo? No A.2, vamos lá. Sinais diferentes. Sinais diferentes, você faz o seguinte: você conserva o sinal do maior. Do maior. E subtrai. Então, cuidado que agora é uma outra regra. Tá certo? Uma outra regrinha. Então você conserva o sinal do maior e subtrai. Então 7 menos 2 é igual a 5. Então você tem R$7, você perde 2, então você tem R$5. Você tem menos 3 mais 1, então menos 2. Eu perdi R$3, ganhei 1, então no final eu continuo com minha perda de 2. Então você vai observar quem é o número maior. No primeiro, o 7 é o maior. E o 7, nesse caso, subentende-se que ele é o quê? Positivo. Então 7 menos 2 é igual a 5. Menos 3 mais 1, quem é o maior a nível de número? 3. Então o nosso 3, que é o número maior, ele é negativo. Então eu vou manter o sinal negativo na história. E aí depois eu vou realizar a subtração. Então 3 menos 1 igual a 2, conservando o sinal do menos 2. Beleza? Então, sempre que você, joga na tela, for realizar esses cálculos, você tem que dar uma parada e observar qual é o sinal que eu estou utilizando. Não é. A sua primeira pergunta é: qual é a operação? E esse é o grande erro. É porque vocês observam muito o sinal e trabalham em cima do sinal. Está errado? Mais ou menos. Por quê? A sua primeira observação deve ser a operação. Então a sua pergunta é simples: eu estou somando ou eu estou multiplicando ou dividindo? Essa é a sua pergunta. Eu estou somando ou eu estou multiplicando ou dividindo? Tá certo? Então essa é a sua pergunta
na situação. Então, acontece agora, joga na tela. A outra operação, multiplicação, ou divisão. Então, multiplicação ou divisão. Aí já entra outra situação. Qual é a dica? Jogo de sinais. Então, multiplicação, divisão, a dica é o jogo de sinais. Tá certo? Então, mais com mais é igual a mais. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Menos com mais vai dar menos. Então, aqui nós temos sinais iguais. E aqui nós temos sinais diferentes. Então, sempre observando o sinal. Então, você observou que você tem uma multiplicação ou uma divisão. Aí você parte para aquele jogo de sinais. Agora que menos com menos vai dar mais. Quando você tem uma multiplicação ou uma divisão entre números, aí sim, menos com menos vai apresentar um resultado positivo. Então, eu gostaria que vocês ficassem com bastante atenção nesse detalhe, observando a operação. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. O 4 é positivo, o 3 é positivo, então positivo com positivo vai dar positivo. 4 vezes 3 é igual a 12, nós não temos problema na história. Menos 7 vezes menos 5 vai dar 35. Menos com menos vai dar mais. 7 vezes 5 igual a 35. Beleza? Então, menos com menos dá mais. 7 vezes 5, 35. Então, aí sempre observando a operação realizada. Só para fechar, menos 3 vezes 2. Ele pode utilizar um parênteses. Então, menos 6. O parênteses ele tem essa função de multiplicação. Então, 4 vezes 3, 12. Menos 7 vezes menos 5, menos com menos dá mais. Na multiplicação, a divisão, não pode esquecer. 7 vezes 5 igual a 35. E aí, 3 vezes 2 igual a 6. Mas é menos 3 vezes 2. Então, por isso que ficou menos 6. Então, essa é a base, joga na tela, do nosso número inteiro. As operações. Então, ele coloca no edital os números inteiros, não fala números naturais, porque são as operações de números inteiros que ele pode cobrar de vocês, beleza? Outra situação importante, vamos dar prosseguimento, eu vou continuar com essa parte teórica e aí desculpa, falhou a voz. E aí juntamos tudo e vamos nas questões no embalo só, tá certo? Emendando aí, tudo junto e misturado. Terceiro conjunto importante, vamos lá, conjunto dos números racionais. Que é o nosso Q. E aí um conjunto interessante, tem algumas situações importantes de cobrança. Então, o Q é todo número que você pode representar na forma A sobre B. Lembrando que o B tem que ser um número diferente de zero. Que o B sendo igual a zero, nós não temos aí a nossa fração. Então, olha que coisa interessante. É todo número que eu posso representar na forma de uma fração. E aí, quando ele fala representar na forma de uma fração,
temos duas situações, caso direto ou caso indireto, que nós vamos ver no nosso segundo bloco.